Ele arquitetou um plano para afetar toda a família humana. É lógico que nós somos seres efêmeros, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, mas o desejo de Satanás é atingir o próprio Deus. Foi assim que ele arquitetou um plano. Quando pela primeira vez eu tive contato com esse assunto que eu vou mostrar com vocês, eu me assustei bastante. Porque não pode haver uma coisa tão bem engendrada como isso. Mas eu me assustei mesmo quando eu vi o mundo secular revelando a mesma estratégia. Então, uma mesma mente está por trás de tudo. Acompanhe comigo. O texto diz: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Numa reunião, conversando com os anjos caídos, o plano era: vamos inventar alguma coisa para fazer o máximo de mal à família humana. Então, os anjos apresentaram proposta sobre proposta, até que Satanás mesmo imaginou um plano. Não podia ser diferente. Só ele pensa estar certo. Eu estou sempre certo, esse é o pensamento dele. E após considerar com os anjos, ele colocou o seu plano. Um plano muito bem arquitetado. Ele tomaria do fruto da vide, também do trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-las-ia em venenos. Venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Preste atenção. Esse texto não diz que Satanás pegou folhas de coca e transformou em cocaína. Não diz que ele pegou semente de papoula e transformou em ópio. Não. Ele pegou coisas que Deus deixou para ser nosso alimento e converteu essas coisas boas, frutas, cereais, converteu-as em venenos. Venenos para arruinar as nossas faculdades físicas, mentais e morais. Mas você consegue perceber qual é o assunto central desse texto? O que está por trás dessa estratégia de Satanás? É doença? É mal-estar? A grande questão aí é controle. Quem te controla? Quem controla você? E é desejo dele dominar todos os sentidos e tomar a humanidade toda sob o seu controle. Porque ele sabe que mediante o apetite pervertido, o mundo todo seria corrompido. E assim aconteceu. A corrupção acontece já dentro da mente de todos os seres humanos, que são levados dentro dessas expectativas erradas de satisfação própria e acabam sendo arrastados numa rebelião contra Deus. Agora pense, como que ele conseguiria transformar as coisas que Deus deu em venenos? Como seria isso? Haveria alguma coisa de especial em algum tipo de alimento criado pelo homem ou modificado pelo homem a tal ponto que causasse em nós algum tipo de rebelião contra Deus? Em março desse ano, num seminário em Manaus, no Amazonas, eu estava apresentando esse tema e mostrei esse texto que vocês acabaram de ver. E tivemos uma pausa para uma refeição. E uma doutora, uma psicóloga me procurou e ela me apresentou esse livro, Prato Sujo. O subtítulo diz: Como a indústria manipula os alimentos para viciar você. Eu tenho um exemplar desse livro aqui, que vocês estão vendo. Agora, preste atenção nas palavras da contracapa desse livro,
Ouça essa leitura. Começou com um docinho após o almoço. Depois era batata frita todo dia. Essa é a história de um cérebro viciado e prostituído. Ele sabe que salada é mais digna, mas gosta mesmo de açúcar, sal, gordura, farinha refinada. Substâncias que dão tanto prazer quanto o sexo, com um poder viciante comparável ao da cocaína. A indústria da comida manipula essa nossa fraqueza para tomar seus produtos irresistíveis, com doses cavalares desses aditivos. E pagamos por isso com a nossa saúde. Aqui você vai entender como realmente funciona essa indústria. E para não dizer que não falamos de couve-flores, este livro também traz descobertas fresquinhas da ciência que pode revolucionar a sua dieta. Bom apetite ou não. Como a indústria deliberadamente manipula os alimentos para viciar as pessoas. Você acha que quando você vai ao supermercado, você escolhe o alimento e coloca no seu carrinho porque você quer? Você acha que quando você lança a mão de um produto industrializado, que você acha muito gostoso, você está fazendo isso porque você quer? Porque você escolheu? Não é bem assim. Satanás tem usado a indústria e eles fazem isso deliberadamente. Na página 42 desse livro, nós temos essa ilustração e essa frase: farinha, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia. E olha, elas estão por toda parte. Em alguns alimentos eles aparecem sozinhos, mas em outros alimentos elas aparecem todos juntos. Farinha branca, farinha refinada, sal refinado, açúcar refinado e gordura, as drogas mais viciantes. Foi assim que Satanás transformou os alimentos que Deus deu em veneno. E à época, em maio de 2011, perguntou: será que o açúcar mata? Ele é tão ruim assim? E eles apresentaram no centro dessa matéria essa foto aí. Você consegue ver o montinho pequeno? Aquele montinho pequeno é o que um brasileiro come de açúcar por dia. O montinho do meio é o que um brasileiro come de açúcar por semana. E o montinho maior é o que um brasileiro come por mês. Mas você está vendo ao fundo um carrinho de mão lotado de açúcar? Isso é o que um brasileiro come por ano. Nós comemos 3 quilos a menos do que os americanos por ano. Mas não se preocupe, nós estamos chegando lá. Vai ser pouco esforço, nós já vamos estar lá. Eu separei aqui um texto dessa matéria para você considerar comigo. Veja se isso não tem um fundo religioso. O jeito de conciliar prazer e vida saudável, dizem os médicos, preste atenção, cair em tentação só de vez em quando. Só um pouquinho. Mas no caso do açúcar, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve. Açúcar observa a palavra? Veneno. Deveria ser considerado tão ruim e viciante quanto cigarro e álcool. Veja. Como que um traficante de drogas consegue controlar uma pessoa? Através do vício. Através do vício. Satanás transformou os alimentos que Deus deu em venenos, colocando substâncias viciantes neles. Um deles é o açúcar. O outro é gordura. Agora, antes de ler a matéria da época de abril de 2010, convido você a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 3, versículo 17 do livro de Levítico. Vamos ver uma coisa interessante aí. Levítico 3, versículo 17. Essa foi uma ordem dada por Deus aos israelitas.
Abra sua Bíblia lá, acompanhe comigo. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. O que você entende por uma coisa perpétua? Para sempre, perene, eterno, permanente. Grave isso. Para sempre, perpétuo, eterno, permanente. Grave bem isso. Nesse estudo, a época mostrou um material publicado na revista Nature e fez essa pergunta: comer mal é um vício ou temos escolha? Não é isso também uma expressão religiosa? E um estudo sugere que gordura cria dependência como cocaína ou heroína. Agora pense, se açúcar é viciante, gordura é viciante, como é que nós vamos escapar? Não é à toa que certos produtos vêm com a inscrição: é impossível comer um só. Sabe por que está assim lá? Porque de fato é impossível comer um só. Agora, se tem uma substância, um material, um produto ou um alimento que você não consegue comer um só, o que você tem que fazer? Você tem que evitar o primeiro. E algumas pessoas pensam assim: mas se eu comer só um pouquinho não vai ter problema. Será? Será que só um pouquinho não tem problema? Um pouquinho é suficiente para viciar. Um pouquinho é suficiente. Talvez não para que você perca totalmente o controle, mas para alguém assumir um pouco do controle. Há um tempo atrás, a revista Super Interessante publicou essa matéria de capa que falava sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um menino que entrou na escola e saiu atirando e matou várias crianças, vocês lembram? Mas no centro dessa revista, eles trouxeram essa matéria aqui: obesidade causa danos ao cérebro. Que tipo de danos? Eu vou subir a página para você acompanhar comigo, é a página 14 dessa publicação. E diz assim ali: todo mundo já conhece os riscos trazidos pela obesidade. Diabetes, doenças cardiovasculares, menor expectativa de vida, mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica. Gordura também causa danos ao cérebro. O que eles descobriram nessa pesquisa? Eles descobriram que nos indivíduos obesos ou acima do peso, o cérebro apresentava duas alterações importantes. Primeira, tinha níveis mais altos de uma substância chamada fibrinogênio, que é um tipo de proteína que causa uma inflamação no cérebro. E ao causar essa inflamação, o córtex órbito-frontal fica menor. E esse córtex órbito-frontal é exatamente a região do cérebro que nós usamos para tomar decisões. E eles disseram assim nessa matéria, que tudo isso gera consequências, olha a palavra, permanentes e terríveis. Lembram? Não coma gordura, porque isso é um estatuto perpétuo, eterno, para sempre, permanente. Que tipo de consequências? Aí está a consequência. Essa inflamação, ao afetar a integridade do córtex órbito-frontal, pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares. Ou seja, indivíduos acima do peso poderiam se tornar neurologicamente incapazes de comer menos, eles ficariam escravos. Em outras palavras, perderiam o controle. A grande questão, amigo, aqui, quando nos toca o grande conflito, a grande questão é quem nos controla. A quem você entrega o controle da sua vida? Quem vai controlar as suas decisões? Por isso que não é fácil mudar um hábito, não é fácil mudar de mente.
O estilo de vida que nós estamos vivendo hoje, século 21, está levando as pessoas a engordar, a aumentar de peso. O aumento de peso no Brasil era estimado, hoje já é calculado, em que 65% da população do Brasil está acima do peso. E tem mais um problema. Isso é passado de geração em geração. A Época publicou essa matéria. Pai gordo, filho obeso. E tem mais, neto acima do peso. E tudo isso acontece por uma razão simples. Se você está olhando essa imagem agora, comece olhando pelo pai da família. Ele está se deliciando num pedaço de pizza. Mas dá uma olhadinha o tamanho dele. Olhe para a esposa, olhe para o filho e até quem não escapa. Não é impressionante? Todo mundo acima do peso aí. Nessa matéria, eles colocam claramente que o motivo é que no passado, refeições como essa de fast food, era uma coisa que acontecia mensalmente na família humana, na família brasileira. Hoje, isso é comida de todo dia. Então, por isso a família está engordando unida. Família engorda unida. E a razão é bem simples. A maioria das pessoas engorda por uma simples combinação. Combinação de sedentarismo e erros alimentares. 3% apenas da população deveria engordar por questões genéticas. A maioria engorda por combinar maus alimentos. E quando isso acontece numa família em que o pai é obeso, o risco do filho ser gordo é de 40%. Se pai e mãe forem obesos, o índice sobe para 80%. Como isso vem acontecer? Como que isso é possível? Lembrem, a indústria manipula os alimentos para viciar você. Faz você engordar, então você não consegue mais decidir quando parar. Você não consegue mais decidir. Não é que você não quer decidir, você não consegue. Então, a receita é bem simples. Olha aí. Um pacotinho de biscoito recheado de chocolate contém a mesma quantidade de açúcar presentes em 5 pãezinhos franceses. E tem mais. Um pacotinho desse de batata frita contém 7 gramas de óleo, que é o equivalente a meio copo. Você entregaria meio copo de azeite para o teu filho tomar? Mas é isso que ele toma quando ele come um pacotinho de batata frita. E se você usa refrigerante, saiba, dentro do refrigerante, de cada copo de 200 ml, tem o equivalente a 3 colheres cheias de sopa de açúcar. Então, se nós baseamos as nossas refeições em comidas em que você vai ter assados, que você vai ter grande quantidade de gordura, você não vai conseguir decidir o que fazer. Você vai fazer o que a indústria quer que você faça. Em outras palavras, você vai perder o controle. E sabe, nós ensinamos os nossos filhos desde cedo a agir assim. E eles vão acabar pagando o preço. Outro dia eu encontrei um garoto numa escola, um menino de 10 anos, passando mal. Pressão alta. Esqueceu de tomar o remédio para pressão alta. Isso está acontecendo por quê? Porque no lanche para criança, o lanche promovido pelas indústrias, pelas lojas de fast food, contém até 70% do limite diário de sal que uma pessoa deveria usar. Está lá. E a criança é estimulada porque é divertido. Esse ramo de alimento, esse tipo de alimento é vendido num ramo que explora diversão e não alimentação. Então, o que acontece? O problema é que esses lanches podem conter, por exemplo, 70% da quantidade de gordura saturada e sal recomendada para o consumo diário. E ainda pior, grandes concentrações de gordura trans responsável pelo aumento do colesterol.
Dois produtos juntos aí, gordura e sal. E vamos reconhecer. É bom. Não, bom não. É uma delícia. Essa é a verdade. E é feito para ser uma delícia mesmo. Mas nós acabamos pagando o preço. O resultado da superexposição das crianças a essa forma de alimentação está aí no desenvolvimento precoce de doenças como hipertensão, arteriosclerose e obesidade. Como as crianças estão aumentando de peso. E nós perguntamos, como isso foi acontecer? A Folha de São Paulo publicou há algum tempo essa matéria que dizia que potássio na dieta reduz o risco de derrame. O potássio, ele faz um contraponto da ação do sódio dentro da gente. E olha o que essa matéria diz. Pode-se reduzir o risco de derrame se você consumir mais potássio. De onde viria o potássio que você comeria? Eles dizem ali, um incremento no consumo de frutas e legumes frescos e uma redução na ingestão de alimentos industrializados podem aumentar a presença do potássio na dieta e levar a uma redução de até 24% no risco de derrames cerebrais na população. Pergunto para você, não é isso que ensina a reforma de saúde? Um incremento do uso de alimentos frescos, colocar de lado alimentos industrializados, mas é tão mais prático, é tão mais gostoso, só que é tão mais arriscado também. No estudo, 130 mil pessoas saudáveis, entre as que consumiam mais potássio, o risco de derrame era 24% menor do que no grupo que ingeria menos desse nutriente. O potássio tem essa condição essencial para o funcionamento das células e serve como um contraponto à ação do sódio. Para cada sódio que entra na tua célula, você precisa de 4 potássios. Para cada sódio, 1 sódio, 4 potássios. Agora, olha que interessante. Você sabe quanto potássio tem em 100 gramas de alface? Dá para contar nos dedos de uma mão. Zero. Aliás, eu falei potássio? Contrário, sódio, 0. Sódio 0. Potássio 352. Aí você pega e coloca a sua salada e diz, Deus, você errou. Você ficaria assustado se eu te dissesse que salada foi um negócio inventado para se comer sem temperar? Exatamente porque na salada tem muito potássio e pouco sódio. Exatamente para as tuas células funcionarem direitinho e você ter saúde e ter libertação. Mas nós não queremos assim, nós queremos sentir o gosto do salzinho, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda até 5 gramas de sal por dia, o equivalente a 2 gramas de sódio. Só que não é assim aqui no Brasil. Diminuir o consumo de sal dos atuais 9 a 12, que é o que nós consumimos, a média da população consome isso, diminuir para 5 gramas, você sabe o que é 5 gramas de sódio? Por dia. São 5 sachezinhos, aqueles que se encontram no restaurante. O dia todo você comer 5 daqueles, não é numa refeição, o dia todo, tem que comer só 5 daqueles. Já teria um grande impacto, mas um corte mais radical de 3 gramas para 3 gramas seria ainda melhor para o controle da pressão arterial. Mas como é que você vai controlar a pressão arterial se você não consegue controlar a sua vontade? Se você não consegue controlar o seu desejo? Nós consumimos muito sódio. Muito sódio. E, em geral, em produtos industrializados. O brasileiro chega a consumir 12 gramas de sal por dia, quando deveria consumir apenas 5. E potássio consumimos bem pouco, quando deveríamos consumir entre 3,5 e 4,7 gramas de potássio por dia.
para termos esse contraponto. Onde encontraríamos isso? Legumes, verduras, cereais integrais, nós encontraríamos o que nós precisaríamos. Por isso que Deus nos chama para uma mudança na mente. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você vai descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Deus tem essa preocupação tão grande com a nossa mente? Porque é na nossa mente que Ele imprime as suas leis, também sobre o nosso coração Ele as inscreve. Então, assim, imprimindo a lei dele na nossa mente, no nosso coração, assim Ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele. É assim que Deus quer que seja, porque não tem outro caminho. Se não for assim, nós ficaremos controlados por um outro poder. Se não subjugarmos a nossa vontade e a vontade de Deus, um outro poder vai subjugar a nossa vontade. Todo verdadeiro cristão deve reger o apetite e as paixões. A menos que esteja livre da servidão do apetite, ele não pode ser um genuíno obediente a Cristo. Enquanto o apetite domina, Cristo fica para segundo, terceiro ou quarto lugar. Cristo tem que dominar tudo. Cristo não quer a metade do seu coração, a metade da sua mente. Ele quer você inteiro. Então é preciso sacrificar. É a condescendência com o apetite e as paixões que torna a verdade sem efeito para o coração. Quanto mais você condescende com seus hábitos alimentares errados, mais a verdade se torna sem efeito. Não faz efeito em você, mesmo que você ouça a verdade. Veja, essa expressão é muito forte. Impossível é ao Espírito Santo e ao poder da verdade, da palavra de Deus, de santificar o homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e pela paixão. Nem o Espírito e nem a verdade conseguem mudar um coração quando ele é controlado pelo apetite e pela paixão. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das coisas comuns. Então, a vontade de Deus nunca será boa, perfeita e agradável. Vai ser uma coisa qualquer.